Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Paleo Mundo. Hoje, vamos viajar para uma era onde os céus não pertenciam aos pássaros que conhecemos, mas a gigantes alados que desafiavam a gravidade e dominavam os ventos. Preparem-se para conhecer os verdadeiros senhores das asas pré-históricas. Muito antes de o homem sonhar em voar, os céus já eram governados por criaturas monumentais. Imagine um mundo onde as nuvens eram cortadas por asas com uma envergadura maior que a de um pequeno avião. Esses eram os pterossauros, os soberanos do horizonte. Enquanto os dinossauros caminhavam sobre a terra e gigantes marinhos reinavam nos oceanos, o céu pertencia a eles. Quetzalcoatlus, Pteranodon, Tapejara. Nomes que soam quase como feitiços, mas que representam a supremacia aérea de um mundo perdido há milhões de anos. Eles não eram dinossauros, mas uma linhagem única de répteis voadores que evoluiu para se tornar os mestres incontestáveis do ar. As asas dos pterossauros eram muito mais do que simples instrumentos de voo. Eram armas, ferramentas de caça e símbolos de poder. Com ossos ocos e incrivelmente leves, eles eram capazes de planar por quilômetros, aproveitando as correntes de ar para viajar longas distâncias com o mínimo de esforço. Alguns eram caçadores solitários, mergulhando dos céus para capturar peixes ou pequenos animais em terra. Outros agiam em bandos coordenados como esquadrões de caça, atacando presas maiores ou aproveitando as carcaças deixadas para trás pelos grandes carnívoros terrestres. A sua diversidade era impressionante, desde pequenos voadores do tamanho de um pardal até gigantes como o Quetzalcoatlus, que tinha o tamanho de uma girafa e uma envergadura de mais de 10 metros. Mas não se enganem, voar nos céus pré-históricos não era apenas sinônimo de liberdade. Era uma luta constante pela sobrevivência. Correntes de vento imprevisíveis, tempestades violentas e a ameaça constante de predadores terrestres transformavam cada decolagem em um risco calculado. Cada voo era um delicado equilíbrio entre poder e vulnerabilidade. Um pouso mal executado poderia significar uma asa quebrada e, consequentemente, o fim. Um momento de distração poderia torná-los presas fáceis para um tiranossauro que espreitava na floresta abaixo. A vida no ar exigia uma adaptação perfeita e um instinto de sobrevivência apurado. E os fósseis que encontramos hoje nos contam essa história de forma vívida. Não vemos apenas ossos, mas as marcas de uma vida de desafios. Encontramos articulações quebradas que cicatrizaram, asas deformadas por acidentes e até mesmo ferimentos de batalha. Esses registros em pedra nos revelam que, por mais majestosos que fossem, os senhores do céu enfrentavam perigos diários. Eles nos mostram que a vida aérea pré-histórica exigia força, agilidade e uma capacidade de adaptação extraordinária. Cada fóssil é um testemunho da resiliência dessas criaturas fantásticas. Lugares como a Chapada do Araripe, no Brasil, mais especificamente na Formação Santana, são verdadeiros tesouros para a paleontologia. Lá, fósseis de pterossauros são encontrados com um nível de preservação impressionante. Não são apenas os ossos que sobrevivem, mas também detalhes incríveis como pele fossilizada, as membranas das asas e até mesmo os dentes ainda intactos em suas mandíbulas. Cada descoberta é como uma fotografia tirada há mais de 100 milhões de anos, um retrato perfeito da vida aérea em um mundo que desapareceu. Esses fósseis nos permitem reconstruir não apenas como eles eram, mas como viviam. E mesmo entre esses gigantes alados, a competição era feroz. O céu não aceitava fraqueza. Territórios de caça eram defendidos com gritos ensurdecedores, voos rasantes intimidadores e confrontos aéreos que deixariam qualquer observador moderno sem fôlego. Os maiores pterossauros não apenas caçavam. Eles lutavam entre si pelo domínio dos melhores locais de nidificação e das áreas mais ricas em alimento. Eles desafiavam a gravidade e uns aos outros todos os dias.
E enquanto esses titãs travavam suas batalhas épicas, pequenas aves e protopássaros surgiam, ainda tímidos e frágeis, aprendendo a dominar o vento sob a sombra desses gigantes. Eles eram os futuros senhores do ar, mas, por enquanto, precisavam apenas observar, aprender e sobreviver. O estudo desses fósseis, especialmente os mais bem preservados, vai muito além da simples anatomia. Ele nos revela comportamento, estratégia e um nível surpreendente de inteligência. As membranas das asas, por exemplo, mostram como o voo era executado com uma precisão impressionante. Eles eram capazes de fazer curvas fechadas, mergulhos estratégicos para capturar presas e pousos delicados, apesar de seu tamanho. Cada detalhe nos aproxima da sensação de estar lá, sobrevoando florestas, rios e planícies dominadas por dinossauros. É como se pudéssemos, por um instante, sentir o vento sob as nossas próprias asas e ver o mundo através dos olhos de um pterossauro. Mas o céu pré-histórico também foi palco de grandes tragédias. Tempestades súbitas e furiosas podiam derrubar um bando inteiro em pleno voo. Catástrofes naturais, como erupções vulcânicas, podiam envenenar o ar e a água. E ao longo de milhões de anos, as mudanças climáticas alteraram drasticamente os ecossistemas, dizimando populações inteiras. Os grandes pterossauros, os gigantes do céu, acabaram desaparecendo no final do Cretáceo, junto com os dinossauros. O fim deles deixou um vácuo de poder nos céus. Um espaço que foi gradualmente preenchido por seus descendentes distantes, as aves, que se mostraram mais leves, ágeis e adaptáveis. E, no entanto, o eco dos senhores das asas permanece. Eles permanecem nos fósseis que encontramos, nas histórias que contamos sobre eles e na inspiração que ainda sentimos ao olhar para a vastidão do horizonte e imaginar essas criaturas magníficas planando no alto. Os senhores das asas nos ensinam algo essencial sobre a vida, que a liberdade é preciosa, mas também extremamente frágil. Eles nos mostram que o poder exige habilidade e que a sobrevivência, em última análise, depende de equilíbrio. Equilíbrio com o ambiente, com outras espécies e consigo mesmo. Quando olhamos para um fóssil de Quetzalcoatlus hoje, não vemos apenas os ossos de um animal extinto. Vemos os sonhos mais antigos de voo da natureza. Vemos a beleza de uma forma de vida que ousou desafiar a gravidade de maneira espetacular. E sentimos, por um breve momento, a vastidão do céu pré-histórico, um lugar onde monstros reinavam e a terra respirava histórias há muito esquecidas. Obrigado por nos acompanhar em mais esta jornada pelo Paleomundo. Até a próxima!